Capítulo 5. Os reinos da presença angelical. Há alegria na presença dos anjos de Deus. Lucas 15, versículo 10. Onde há glória, há anjos, e onde há anjos, há glória. Você não pode separá-los. Esses reinos estão entrelaçados uns com os outros. Se você olhar as Escrituras, você encontrará anjos disponíveis para os santos em dias passados. Mas as Escrituras também nos dão uma compreensão clara da maneira de nos relacionarmos com os anjos nos tempos atuais. Quando criança, eu estava muito ciente dessa dimensão. Eu brincava com os meus anjos no quintal e muitas vezes os via adorando ao Senhor na igreja. Infelizmente, alguns adultos me disseram que era errado ver ou falar sobre o que eu estava experimentando. Sendo criança, eu os ouvi, e esse reino sobrenatural ficou fechado para mim por muitos anos. Isso foi assim até o início dos meus 20 anos, quando este reino foi despertado para mim através de um sonho. Subtítulo: Encontrando meus anjos. Ele teve um sonho em que viu uma escada apoiada na terra, com seu topo alcançando o céu, e os anjos de Deus estavam subindo e descendo sobre ela. Gênesis 28, versículo 12. No meu sonho, fui elevado a uma esfera etérea acima da terra, onde encontrei 3 dos meus anjos da guarda. Eles se apresentaram a mim e explicaram seu propósito e funções ministeriais em minha vida. O primeiro anjo me disse que tinha sido designado para liberar milagres criativos, sinais e maravilhas onde quer que eu ministrasse. Ele também deveria operar trazendo-me presentes incomuns e bênçãos do céu. O segundo anjo me disse que administraria as novas canções e o fluir do som do céu em minha vida. Ele era um anjo de louvor e adoração. O terceiro anjo disse que havia sido designado para liberar a ousadia sagrada e força em minha vida em tempos de timidez. Algo incomum tinha acontecido comigo nessas 3 áreas, e isso explica tudo. Essas coisas explodiram em mim. O que mais me impressionou nesses enormes seres angelicais foi a sua aparência. Eles usavam mantos brilhantes, assim como os anjos que eu tinha visto quando criança. Mas estes anjos pareciam comigo. Eles eram muito mais altos e largos. Cada um tinha um penteado distinto. A cor dos olhos deles se envolvia com a beleza do céu. Mas eles pareciam meus irmãos angelicais. Através deste encontro, percebi a importância da relação dos anjos para a humanidade. Depois dessa experiência, pesquisei esses seres espirituais, busquei-os nas Escrituras e me posicionei mais para revelações sobre suas atividades. Desde aquela época, a presença dos anjos continua a crescer em minha vida e ministério. Muitas vezes, quando entramos no reino da glória em uma reunião corporativa, sinto seu envolvimento no ministério que se segue. Subtítulo: Guardiães espirituais. Os anjos são designados como guardiões espirituais e protetores de sua vida, e muitas escrituras confirmam isso. Alguns ainda perguntam: nós realmente temos anjos guardiões? Sim, nós temos. Tem havido muitas discussões teológicas sobre se cada um de nós tem ou não um anjo da guarda. O que eu li sobre este assunto na palavra de Deus me convence de sua presença. O Salmo 91, versículos 11 e 12, por exemplo, diz:
pois ele comandará seus anjos concernente a você para protegê-lo em todos os seus caminhos. Eles vão te erguer em suas mãos para que você não tropece contra uma pedra. Em outras palavras, os anjos protegem você. É tarefa de Deus. Uma vez que os anjos são para a nossa proteção, os chamamos de anjos da guarda. Salmo 34, versículo 7, diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e ele os livra, os salva. Mateus 18, 10 fala claramente sobre seu relacionamento com as crianças, dizendo: veja que você não despreza um desses pequeninos, pois eu digo a vocês que seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai do céu. O próprio Jesus nos disse: esses pequeninos, essas crianças, tinham anjos da guarda. Portanto, não devemos ser considerados culpados de procurar por sobre eles. Como os anjos que encontrei no meu sonho, os anjos da guarda parecem com a pessoa a quem foram atribuídos. Há alguns anos atrás, fiz esta declaração em um encontro na Virgínia. Uma mulher veio até mim depois e disse: você sabe, isto está na Bíblia. Eu não sabia. Ela contou a história de quando Pedro escapou sobrenaturalmente da prisão e ele foi para a casa de Maria, onde a igreja foi reunida. Eles pensaram que fosse seu anjo na porta em vez do próprio Pedro. Veja Atos 12, versículos 6 ao 15. Eu tinha lido essa passagem das Escrituras muitas vezes, mas não tinha percebido essa parte antes. Isso acontece conosco às vezes. Outra vez, enquanto ministrava em Albuquerque, Novo México, a pastora Mary Dorian me disse: eu vejo um anjo com você aqui na reunião, e ele parece muito com você. Quão maravilhoso é quando os outros veem o reino do Espírito e confirmam o que vimos. Eu acredito que aquilo que estou discutindo neste livro também trará confirmações sobre as coisas que você experimentou no Espírito. Deus quer abrir esses reinos para você cada vez mais. Subtítulo: Outras verdades importantes sobre o reino angelical. Os anjos são mencionados pelo menos 108 vezes no Antigo Testamento e 165 vezes no Novo Testamento. Existe ampla evidência bíblica nos permitindo construir uma base para nosso conhecimento básico dos seres angelicais. A palavra anjo é traduzida da palavra grega aggelos, que significa mensageiro ou um enviado. A palavra hebraica malach tem o mesmo significado. Essas duas palavras ocorrem quase 300 vezes nas Escrituras. De acordo com o dicionário, os anjos são uma classe de seres espirituais atendentes celestiais de Deus. De acordo com a tradição cristã, os anjos constituem a mais baixa das 9 ordens celestiais, consistindo em 3 reinos específicos, novamente correlacionado com os 3 reinos no Espírito. Os anjos estão intrinsecamente envolvidos na obra de Deus na terra. Eles envolvem a vida do cristão. Cada indivíduo recebe pelo menos um anjo desde o nascimento. Veja Salmo 91, versículo 11. Os anjos são seres espirituais criados por Deus para servi-lo. Portanto, eles não existem desde toda a eternidade. Veja Neemias 9, versículo 6 e Salmo 148, versículos 2 e 5. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17 explica: pois por ele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos ou domínios, ou governantes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e ele é antes
de todas as coisas, e nele todas as coisas subsistem. O momento da criação dos anjos não é especificado, mas muito provavelmente ocorreu em conexão com a criação dos céus em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Deus pôde ter criado os anjos imediatamente após ele ter criado os céus, mas antes de criar a terra. De acordo com Jó 38, versículo 7, todos os anjos gritaram de alegria quando lançou os alicerces da terra. Os anjos fiéis permaneceram obedientes a Deus e continuam a cumprir a sua vontade. Outros anjos caídos desobedeceram, caíram de sua posição santa e agora operam em oposição ativa à obra e ao plano de Deus. Considere estas verdades das Escrituras a respeito dos anjos. Os anjos nunca devem ser adorados. Nunca orem a um anjo. Nunca reverencie um anjo. As Escrituras são claras sobre isso. Veja Colossenses 2, versículo 18 e Apocalipse 19, versículo 10 e Apocalipse 22, versículo 9. Os anjos são imortais e têm grande força, mas não são onipotentes. Os anjos não precisam de descanso ou sono. Eles podem trabalhar e trabalhar um pouco mais. Eles foram criados como mensageiros espirituais, ajudantes espirituais e ministros que nunca se cansam. Os anjos são comumente vistos em grande número. Como a Bíblia fala sobre uma multidão de anjos ou uma grande hoste de anjos. Eu gosto do que Hebreus 12, versículo 22 diz: Mas vocês têm chegado ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Vocês vieram para milhares e milhares de anjos em alegre assembleia. Anjos estão em alegre assembleia. Você sabia que os anjos são felizes? Eles são alegres e existem milhares e milhares deles? Isso é incrível! Os anjos não são seres humanos glorificados. Mateus 22:30 explica que eles não se casam ou se reproduzem como humanos. Hebreus 12, versículos 22 e 23 diz que, chegando a Jerusalém celestial, nós somos recebidos por miríades de anjos e os espíritos dos justos aperfeiçoados, 2 grupos separados, sendo a última parte da grande nuvem de testemunhas. Veja Hebreus 12, versículo 1. Os anjos são uma companhia de seres espirituais, não uma raça descendente de antepassados. Veja Lucas capítulo 20, versículos 34 ao 36. Somos chamados de filhos dos homens, mas os anjos nunca são chamados de filhos dos anjos. A maioria dos seres angelicais não tem asas. Os serafins e os querubins têm asas. Várias passagens bíblicas retratam anjos com asas. Veja Isaías capítulo 6, versículos 2 e 6. Enquanto outros versículos falam sobre anjos voando, assumimos que as asas seriam úteis para o voo. Veja Daniel 9, versículo 21. Ainda assim, é possível que os anjos se movam sem depender das asas. Quando eu era muito jovem, lembro-me de ver anjos voando ao redor do teto do santuário da igreja, mas eu não me lembro deles terem asas visíveis. Vestidos de cintilantes mantos brancos, eles assumiram a aparência de homens grandes. A maioria das referências a anjo na Bíblia nada diz sobre asas. Dentro das passagens como Gênesis capítulos 18 e 19,
nos deixa claro que asas não eram visíveis em tudo. Alguns anjos não são confiáveis, como a autora Brenda Redmond tem observado. A Bíblia classifica alguns anjos como eleitos. Veja 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21. Ou santos. Veja Mateus 25, versículo 31 e Marcos 8, versículo 38. Embora todos os anjos fossem originalmente santos, desfrutando da presença de Deus, veja Mateus 18, versículo 10, e o ambiente do céu, veja Marcos 13, versículo 32, outros anjos se opuseram a Deus, escolhendo a liderança de Lúcifer. Veja Mateus 25, versículo 41 e 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, Judas 6 e Efésios 6, versículo 12. Nós chamamos esses anjos das trevas de demônios e devemos ter cuidado para não sermos enganados se eles aparecerem em nossas vidas. De acordo com as Escrituras, não precisamos ter medo desses anjos profanos. Em vez disso, tomamos a autoridade sobre eles no nome de Jesus e os expulsamos. Veja Marcos 16, versículo 17 e Lucas 10, versículo 19. Subtítulo: A natureza dos anjos. Ao contrário dos seres humanos, os anjos não têm corpos físicos permanentes. Eles são seres espirituais com corpos espirituais pessoais. Jesus declarou: um espírito não tem carne e ossos, visto que vedes que eu tenho. Lucas 24, versículo 39. Na maioria das vezes, os anjos aparecem deslumbrantes, brancos, cintilantes e em esplendorosa glória. Veja Mateus 28, versículos 2 e 4. Por serem constituídos de espírito e luz, os anjos são capazes, no que parece, de viajar na velocidade da luz, a velocidade mais rápida conhecida pelo homem. A luz viaja a 186.282 milhas por segundo e a circunferência da Terra é de apenas 24.901 milhas. Isso significa que é possível para os anjos viajarem completamente ao redor do mundo 7 vezes e meia em apenas 1 segundo. Isso dá uma ideia de quão rapidamente eles podem se mover, ministrar e cumprir os propósitos de Deus na Terra. Embora os anjos possam se mover em velocidades recordes, as Escrituras deixam claro que eles só podem estar em um lugar de cada vez. Eles devem ter uma presença localizada e não são onipresentes. Os anjos recebem atribuições quando atribuídos a uma situação, eles se dedicam a essa situação. Os anjos podem assumir a aparência de homens ou mulheres, como a ocasião exige. Veja Zacarias 5, versículo 9. De que outra forma seria possível acolher anjos inconscientemente? Hebreus 13, versículo 2. Eles podem também se manifestar em vários tamanhos. Veja Apocalipse 7, versículo 1. Formas físicas, incluindo semelhanças de animais. Veja 2 Reis, capítulo 2, versículos 11 e 12, e também 2 Reis, capítulo 6, versículos 13 e 17, Zacarias 1, versículos 8 ao 11, e Ezequiel, capítulo 1 e capítulo 10. E dimensões espirituais como visões, transes e sonhos. Vários anos atrás, um grupo de anjos apareceu em uma de minhas reuniões. Eles estavam vestidos com uniformes hospitalar, assumindo uma aparência como a de médicos ou enfermeiras. Cada um deles tinha o que parecia ser um gotejamento intravenoso, mas em vez de haver remédio dentro da bolsa, estava cheio de vinho novo. O Espírito me deu uma compreensão de que esses anjos tinham sido enviados à reunião para ministrar a vários indivíduos de uma maneira peculiar.
O vinho novo estava cheio de provisões celestiais de cura e da vida do Espírito. Embora possa parecer incomum, tomei conhecimento desses anjos algumas vezes desde aquele encontro inicial. Sempre que os vejo, menciono isso para aqueles que estão presentes, porque muitas vezes esses anjos foram enviados para ministrar diretamente para pessoas ou para essas pessoas. Se você reconhecer a aparência do anjo angelical, você pode participar com ele. Subtítulo: Os nomes dos anjos. Manoá disse ao anjo do Senhor: Qual é o seu nome? Para que, quando suas palavras se cumprirem, podemos honrá-lo. Mas o anjo do Senhor disse a ele: Por que você pergunta o meu nome, visto que é maravilhoso? Juízes 13, versículos 17 e 18. Existem muitos nomes diferentes usados quando se fala sobre anjos nas Escrituras, cada nome refletindo uma função e propósito específicos. Daniel os chamou de observadores, veja Daniel 10, versículo 13. Jacó os chamou de hospedeiros de Deus, veja Gênesis capítulo 32, versículo 2. O salmista Davi os chamou de santos. Veja Salmo 89, versículo 7. Para Abraão, eles eram 3 homens. Veja Gênesis capítulo 18 e versículo 2. E a lista continua. Em culturas antigas, os nomes revelavam algo importante sobre uma pessoa ou sua linhagem. Os nomes bíblicos geralmente nos dão uma pista sobre algumas características ou função do nome do portador. Se isso também é verdade para os anjos, é natural desejar saber os nomes de seus anjos pessoais. Como vimos em Juízes 13, Manoá perguntou ao anjo sobre seu nome, e ele respondeu dizendo que era maravilhoso. Eu conheci pessoas que foram apresentadas a anjos chamados reavivamento e cura, e essa foi exatamente qual era a sua função de ministério. Lembro-me de ministrar em uma igreja em Sonora, Califórnia, perto do Parque Nacional de Yosemite. Uma noite, outro ministro veio e me disse que estava acompanhado por um anjo chamado Rompimento. Com certeza, na reunião, a evidência desse ministério angelical era óbvia. Uma explosão de milagres, sinais e maravilhas e um grande avanço espiritual foi lançado sobre toda aquela região. Todos esses anos depois, ainda encontro pessoas de vez em quando que testificam sobre o que aconteceu durante essas reuniões. Meus anjos pessoais me disseram seus nomes, que estão ligados ao propósito eterno. Se você tiver a oportunidade, pergunte aos seus anjos seus nomes e escute a resposta. Fazendo isso, você pode aprender mais sobre sua função específica e operação do ministério em sua vida. Subtítulo: O propósito triplo dos anjos. O Espírito Santo está lançando uma nova luz sobre este assunto tão importante, mostrando-nos as partes de sua palavra que tratam do reino angelical. É porque agora, mais do que nunca, precisamos que a glória de Deus esteja presente em nossas situações do dia a dia. De acordo com as Escrituras, os anjos têm um propósito triplo em nossas vidas: aclamar, agir e ajudar. Eu gosto de chamá-los de os 3 do ministério angelical. Tudo o que os anjos fazem é baseado nesses 3. Subtítulo: Aclamar a Deus. Os anjos sempre direcionam o louvor e a adoração a Deus, nunca a si mesmos.
Eles querem ver outros e outros e outros adorando a Deus apenas e o elevando em suas vidas. Senhor, você sozinho é o Senhor. Tu és aquele que fez os céus, mesmo o mais altos céus e todas as suas hostes estreladas, a terra e tudo o que há nela, os mares e tudo o que estão neles. O Senhor dá vida a tudo e as multidões nos céus te adoram. Neemias 9, versículo 6. Subtítulo: Atuar no combate espiritual. Os anjos fazem guerra em nosso nome. Eles lutam na batalha entre o certo e o errado e sustentam o padrão da verdade de Deus. Muitas vezes, essas batalhas acontecem nos bastidores da dimensão espiritual e são desconhecidos para nós. Esta é uma batalha que pertence ao Senhor, para que você possa descansar na bênção que pertence a você como um herdeiro da salvação. Então a guerra estourou no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram contra. Apocalipse 12, versículo 7. Subtítulo: Ajudar de outra forma a humanidade. Os anjos intervêm na vida diária das pessoas na terra. De acordo com as Escrituras, eles são servos de Deus e ajudam os herdeiros da salvação a cumprir seus chamados eternos. Hebreus 1, versículo 14 diz: Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Haverá dias em que a única maneira de sermos capazes de sobreviver é pela intervenção sobrenatural do Espírito. Isso inclui os anjos ministradores que Deus designou para a nossa vida, uma provisão que Ele disponibilizou para nós do céu. Todos nós precisamos do sobrenatural. É por isso que minha esposa Janet e eu fomos levados para treinar os alunos do International Glory Institute, tanto ensinamentos ao vivo quanto online. Estamos continuamente treinando alunos para operarem no reino sobrenatural. Os anjos estão ao seu serviço para ajudá-los com os propósitos de Deus para a sua vida, mas você deve aprender como ativá-los, como se envolver com este reino.